aliança com os habitantes da terra, nem se prostituam seguindo seus deuses, nem façam sacrifícios a seus deuses, e nem comas de seu sacrifício, se um deles te convidar. Então o rei dá aquele banquete, e ao invés de Daniel, Ananias, Misael e Azarias olharem para a churrascada, eles olharam para o palácio e viram estátuas de deuses estranhos, e viram muito ouro, colar no pescoço do rei. Então eles perceberam que aquela cultura não cabia. E aí que está. A Babilônia hoje pode ser colocada como o mundo. Quando nós saímos dessas quatro paredes, não há quem nos ensine, irmãos. Nós como jovens, nós como adultos também, não há quem nos ensine. Não tem ninguém no nosso pé para dizer o que nós podemos ou não fazer. É aí que a palavra de Deus vem nos orientar. Porque o que Daniel assenta no seu coração é que ele não pode se contaminar. E essa palavra contaminar, ela vem de infeccionar. Ela vem de infecção. Então, o contaminar, no caso, seria um vírus. O que é a infecção? A infecção é um vírus que, quando é tomada em um corpo saudável, esse corpo não é mais saudável. Agora esse corpo está infeccionado. No mundo espiritual, nós vamos entender que o que é oferecido a outros deuses, nós não podemos consumir, porque isso vai infeccionar o nosso espírito. A palavra de Deus é clara. Basta a gente prestar atenção nisso aqui. O inimigo, ele vem e tenta mascarar o pecado para que você caia. É isso que ele vai fazer, é isso que ele veio para fazer. Ele veio para nos destruir. Em Babilônia, apenas 4 jovens eram cristãos, em meio a uma cultura que estava infeccionada. Uma cultura de homens que serviam a deuses estranhos. Logo, a diferença vem no ouvir a palavra de Deus e no guardar a palavra de Deus. Daniel, desde pequeno, foi ensinado que não deveria se contaminar, e isso ele guarda no seu coração. Então não tem desculpa para crente sair por aí pecando. É duro, mas não tem desculpa, irmão. Todos nós temos acesso à palavra de Deus. E eu me coloco aqui como o maior pecador, irmãos. Eu não tenho experiências, irmão sabe. Sou o pequenininho da casa. Mas não existe engano no nosso meio. Todos nós temos a lei de Deus em nossas mãos. E por que não analisar essa lei? Por que não guardar a palavra de Deus em nosso coração? Existem tantas coisas que enchem o nosso coração, tantas coisas que enchem nossa mente, mas nós não nos ocupamos com a palavra de Deus. E aí que está. Estamos em meio a uma geração que está fraca, porque não guarda a palavra de Deus. Daniel tinha tudo para dizer que não serviria mais a Deus. Daniel tinha tudo, irmãos, para falar que não queria mais servir ao Deus de Israel. Ele poderia pensar: o Deus de Israel me abandonou, porque eu estou em Babilônia. Ninguém aqui serve ao Deus de Israel. Por que ele me colocou aqui? Mas Daniel, ele pensa diferente. Ele guarda a palavra de Deus e é isso que mantém ele de pé. O que eu quero transmitir aos irmãos é que não importa onde você, jovem, adulto, estiver, se você estiver no seu trabalho com a palavra, aquela corrupçãozinha não vai acontecer. Se você estiver na escola com a palavra no coração, aquelas amizades não vão te influenciar. Não existe desculpa, irmãos. A palavra de Deus é clara para nós. E eu não vim aqui bater ninguém, porque eu apanhei que nem um abençoado, né? Glória a Deus. E por que Daniel estava em Babilônia e não se revoltou? Nós vamos falar de Jesus Cristo. No capítulo 17 de João, Jesus ele estava orando pelos seus discípulos. E no versículo 15 ele diz uma coisa que eu achei interessante pontuar aos irmãos aqui. No versículo de número 15 do capítulo 17 de João, Jesus disse: não oro para que os tires do mundo, mas para que tu os guardes do mal. Ele estava orando a Deus pelos discípulos. Irmãos, Deus ele não vai fazer com que a gente saia do mundo.
Isso só vai acontecer quando Jesus vier buscar a igreja. Enquanto você estiver no mundo, você está sujeito a tentações. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje. O pecado está à solta e nós estamos indo contra o pecado. Logo, o pecado quer nos infeccionar. O que agrada ao mundo quer nos infeccionar, quer nos contaminar. Nós precisamos ter a palavra de Deus no coração para isso não acontecer. Então, irmãos, vamos dar ouvidos ao que o Senhor fala neste altar. Porque o que é dito aqui não é para sair, não é para entrar no seu ouvido e sair pelo outro. O que é dito aqui é para te livrar do mal. Se você quer subir com a igreja lavada e remida, é necessário ter a palavra no seu coração. Porque Deus não vai te... Na hora que a tentação vier, Deus não vai te levar para o céu para dizer, ó filho, não faça. E você volta. Isso não vai acontecer. Deus não vai te tirar do mundo. É necessário que você vá contra o mundo. É duro. É duro. Porque quantas vezes nós escondemos a essência de ser um cristão? Muitas vezes nós estamos em lugares em que ninguém sabe que nós somos. Mas Daniel, ele vai contra aquele que determinou a comida e a bebida dele. Ele chega até o chefe dos eunucos e ele não vai se escondendo. Veja que Daniel, além de ser influente e de personalidade e crente, Daniel, ele tinha muita educação, irmãos. Porque ele vai até o chefe dos eunucos e faz um pedido. O chefe dos eunucos tinha poder para fazer com que Daniel morresse no mesmo dia. Se ele dissesse ao rei que Daniel estava transgredindo a lei que o rei colocou, o rei mandaria matá-lo. É esse o medo que o diabo quer implantar no seu coração. O diabo quer fazer com que pareça que não tem outra saída, com que pareça que você tem que pecar. Mas eu vou te mostrar na palavra que não tem. Deus poderoso. Daniel agora vai até o chefe dos eunucos e diz: olha, rapaz, eu sou crente. Aí não tem como, sabe? Daniel não faz isso, irmãos. Ele chega até ele com toda a educação e pede, e diz: eu sirvo ao Deus de Israel, e o meu Deus não me permite me contaminar. É tanto que a educação de Daniel faz com que Deus dê graça a ele. E essa graça faz com que o chefe dos eunucos olhe para Daniel e queira ajudar. Então não existe coração de pedra no mundo que Deus não possa quebrantar. Não existe rei que se levante contra um servo fiel e Deus não possa mudar o decreto do rei. Então, quando você estiver no mundo, quando você estiver de frente do pecado, rejeite, porque Deus é contigo. E quando Deus é contigo, Ele te dá graça. Ele deu graça a Daniel, deu graça a Ananias, Misael e Azarias. E parecia que não tinha saída, porque quando ele chega até o chefe dos eunucos, ele diz: eu não posso me contaminar. O chefe dos eunucos diz: olha, rapaz, o rei ordenou vocês comer isso aí. E se ele ficar sabendo que eu tirei uma vírgula, ele vai mandar cortar meu pescoço. Aí o inimigo tenta implantar um medo em Daniel, para que ele pensasse: então não tem jeito, né? Vai ter que ser o que o rei mandou. Parece que o pecado não te dá escolha, mas escolha a Deus para você ver se não tem escolha. Parece que o pecado te cerca, que você não pode sair, mas pode. Com Deus você pode. Basta escolher e colocar a palavra de Deus no seu coração, porque é essa palavra que faz você enfrentar o inimigo. Quando nós voltamos à tentação de Jesus, Ele usa a palavra para ir contra o inimigo. É dando o exemplo de que aquele que guarda a palavra de Deus, ele não peca. Então é necessário, irmãos, hoje eu quero que os irmãos despertem. Pegue a Bíblia que você tem em casa, abra e leia. E não só leia, guarde.
que você lê. Essa palavra ela é viva e eficaz. Viva dentro de você e eficaz contra o pecado. Deu para guardar isso? Viva dentro de você e eficaz contra o pecado. Quem guarda a palavra de Deus, irmão, ele não teme. Pode parecer que não tem escolha, mas ele não teme. O chefe dos eunucos diz que não tem como. Fala, rapaz, se o rei ficar sabendo, vai dar ruim para mim. Daniel não desiste. É isso que é importante você perceber. Se o inimigo tentou Jesus mais de uma vez, ele vai tentar eu só uma vez? Com certeza não. Então Daniel vai até o chefe que colocou o chefe. Se você ler, você vai ver. E aí ele diz, olha rapaz, eu não posso me contaminar, isso aqui infringe a lei de Deus. E aí vamos ter que ver outra coisa, né? Dei-nos legumes e verduras e água para beber. Por quê? Os sacrifícios que eram feitos a deuses estranhos eram sacrifícios de sangue, humano ou animal. Então aquilo que Nabucodonosor oferecia aos jovens era sacrificado porque tinha sangue. Legumes, frutas e vegetais não tem sangue. A água é pura, logo não pode ser entregue a deuses estranhos. Não pode ser consagrada a deuses estranhos. Então nós vamos entender que o que Daniel está fazendo é se livrando do mal e querendo aquilo que Deus deu para nós. E poderia parecer que Daniel não tinha outra escolha, que Daniel tinha que comer aquele alimento, mas ele decide. E quando ele decide, ele precisa agora fazer o que eu chamo de um teste ousado. Daniel, ele se coloca no chefe do chefe e fala, olha, dá-me 10 dias. Daniel fez prova. Isso é importante, irmão. Às vezes nós precisamos decidir para acontecer. Existe um grupinho, e eu não estou falando de ninguém aqui, irmãos, eu quero exemplificar. Existe um grupinho que toda vez que ele te vê é um fuxico novo. Eita, meu Deus. A gente fala de pecados e não fica. É porque é a verdade, irmão. Existe um grupinho que todo dia é um fuxico novo. Todo dia é a vida de alguém. Todo dia é querendo te levar para o lado da fofoca. E olha que aqui é o mais leve. A fofoquinha, né? Vamos falar muito de pecado aqui, não é, irmão? Vamos falar. Vamos falar, porque é importante. Glória a Deus, tem um servo ali. Então, aquele grupinho te chama, e aí parece que você não consegue fugir, deu as horas, o café, vem aqui, minha filha. Mas dá para fugir sim, viu? Dá para fugir. Quando você começar a beber água e comer legumes, dá para fugir. Porque a palavra te mostra que é errado. Logo você não anda com quem está no erro. Logo você não caminha com quem está caminhando para o inferno. Falar de maneira grosseira, né, irmãos? Logo eu também falo mansinho. Os irmãos nem sentem a palavra. E Daniel agora, ele propõe desafio. E ele foi ousado em propor um desafio, porque, como eu disse, parece que jovens e adolescentes não têm maturidade, irmão. Parece que eles não têm um pensamento formado naquilo que eles querem. E os irmãos podem olhar para mim, esse pequenininho aí. Eu também, viu? Vocês podem olhar para mim e eu não tenho experiência, nunca vivi muita coisa. Então é difícil você acreditar que eu vou ser solto na Babilônia e não vou me contaminar. É difícil. E por isso também a nossa geração é muito desacreditada. Aí o jovem está aqui, ninguém acredita em mim, ninguém deposita uma fé em mim, mas cadê suas obras? Isso não é só jovem não. Tem muita gente que quer posição, mas não tem obra.
não tem renúncia. Como é que Deus vai te colocar em algum lugar se você não tem porte para estar lá? Se você não tem porte no meio das trevas para ser luz? É duro. Nós temos uma igreja apagada nos dias de hoje. Isso dói, irmão. Porque o que era a igreja antiga é algo da gente ler e nem acreditar. A nossa igreja está apagada porque muitos se renderam à cultura de Babilônia. E qual foi o maior erro? Deixar de examinar a Escritura Sagrada. Esse foi um dos maiores erros. A oração, ela te mantém de pé, mas a palavra é complemento. Então não adianta você estar no seu quarto e dizer: Jesus, me livra do pecado, me dá graça, me ajuda. Jesus está te ouvindo, filho. Mas a estratégia está aqui. Para você fugir daquele grupinho, a estratégia está aqui. Para você ser santo, a estratégia está aqui. E não tem outro caminho, irmãos. É difícil dizer isso nos dias de hoje, mas essa é a verdade. Nós temos pessoas que a gente tem até medo de soltar, tirar da nossa costela. Como dizem os líderes, né? A gente tem medo de soltar, irmão. Tem que deixar ele aqui. E por deixar de examinar a Escritura, muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de falar de Deus. Porque o seu líder, o seu pastor, ele sabe se você está estudando ou não. Ele sabe. Porque quem estuda e guarda a palavra, ele dá testemunho. Daniel foi assim. Em meio a um lugar onde era a pura corrupção, ele deu testemunho de que era santo. Assim seja. E isso foi até o fim de sua carreira. Até o final. E nós vimos muitos homens se levantarem contra Daniel, e Daniel ser jogado na cova dos leões. E aí eu podia dizer para você: olha, você pode estar na cova do leão, mas você não vai morrer. Mas para isso, irmão, precisa ter palavra, precisa ter oração, precisa ter renúncia. E é isso que mata muitos dos nossos: a falta de Deus na vida. Porque se Deus deixa a sua palavra para nós, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se Deus fala aqui neste altar, o que é que nós estamos fazendo quando não guardamos a sua palavra? E quando saímos nesse mundo afora, o que será que nós estamos falando aos que precisam de uma palavra de Deus? Pense comigo, irmãos. Quantas pessoas não viram Daniel ali? Isso em toda a sua carreira, irmãos. Daniel dando exemplo. Daniel sendo um homem de Deus. Quantas pessoas não serviram ao Deus de Israel por causa disso? Ai, mas o pastor quer opinar em tudo que eu faço. Opinar não, irmão, está na palavra. O que é pregado aqui é palavra. É você que não quer guardar a palavra. Consegue entender? É duro. É duro. Eu apanhei, mas eu vou entregar tudo aqui. Eu encontro os irmãos aí. Eu vou entregar tudo aqui que eu não vou apanhar só. Deus maravilhoso. O que é que nós estamos fazendo quando Deus nos coloca no meio das trevas? Será que a gente é um vagalume? Deus chamou para ser luz, irmão. E a luz que Deus emite é uma luz que toma o ambiente. Não é luz de vagalume, não. Deus chamou para fazer diferença. Mas nós temos poucas pessoas com a palavra no coração. E isso mata. E não mata quem está ao seu redor, mata você. O que eu quero trazer com essa palavra é: nós precisamos salvar a fé cristã. Nós precisamos salvar o cristianismo no nosso meio. Amém. Porque parece que o inimigo vai apagar a igreja. Parece que não tem mais jovem para substituir. Mas vai ter.
Enquanto tiver crente de joelho, vai ter. Amém. Tentaram matar a igreja há muitos anos e até hoje a igreja está de pé. Então não vai morrer. E enquanto Jesus tiver um pequenininho assim, que nem eu, ele vai falar. Entenda, irmãos, o que eu quero aqui não é atingir ninguém. Eu quero aqui entregar a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém. Então saia daqui hoje pensando diferente, agindo diferente. Porque você pode pensar, o irmão só fala do pecado, o irmão só fala de coisa ruim. Eu vou na igreja para ouvir de pecado. Mas se é o que está em nosso meio, irmãos, o que é que nós vamos pregar? Eu vou pregar vitória para você se você está em pecado? Eu vou pregar a bênção? Hoje o Senhor usou o servo dele na oração. Quem ouviu, ouviu. Não tem que ter esse tipo de cobrança no nosso meio, irmãos. Não deveria. Uma igreja unida, ela vence o inimigo. E o diabo, ele pode se levantar da forma que ele quiser. Se tem uma igreja de joelho, ele não resiste. Porque ele já é derrotado pelo sacrifício de Cristo e será derrotado pela igreja que está vindo aí. Tem uma igreja vindo aí. Quem quer fazer parte da igreja que está vindo aí? Glória a Deus. Se você quer fazer parte da igreja que está vindo aí, é palavra, é oração. E é difícil. É difícil. Porque para você pecar, é só você sair na rua e olhar para o que não deve olhar. Mas para você se santificar, tem que subir monte, tem que descer monte, tem que jejuar, tem que orar. E olha, irmão, Deus, ele quer ver até onde você vai. Porque você escuta uma palavra como essa e você pode até se animar. Você pode dizer, nossa, hoje eu vou ler 3 livros. Meu Deus, chegar em casa, mas parece ser fácil, não é? O que Jesus pregou não foi facilidade. Porque se fosse, ele não morreria. Estaria no nosso meio até hoje para dizer, olha filho, não vá por aqui não, olha aqui. Se fosse para ser fácil, Jesus ele ainda estaria vivo para dizer para você o que você tem que fazer ou não. E não teria a escritura. Mas se tem, é para o crente examinar. Se você é crente, tem que examinar. Se quer ser crente, tem que examinar. Se quer estar na Babilônia e fazer diferença, tem que examinar e guardar. É duro, irmãos, a palavra. E aí nós temos em uma geração que muitos jovens eles querem psicólogos, psiquiatras. Muitas irmãs, muitos irmãos querem alguém que diga, olha, não é bem assim, Deus te ama e Ele vai te ajudar e você precisa. Irmãos, eu aprendi que a pior doença, ela só tem chance de ser arrancada se o corpo for destruído. Nós estamos falando do câncer e temos aqui uma pessoa que enfrentou, Deus dê graça. O tratamento dessa doença, ela é feita com radioterapia e quimioterapia. Só se arranca assim. O corpo é destruído. Aí quando a gente prega a palavra, o crente quer que a gente passe a mão na cabeça dele, diga, olha filho, é por aqui. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama tanto que Ele te deu uma palavra para você seguir. Só que precisa você renunciar a si mesmo e seguir essa palavra. E eu vou bater na tecla, que foi o que Deus me deu. E não tem muito glória, não tem muito aleluia, mas é bom. Eu espero que os irmãos guardem essa palavra no coração. Porque aquilo que você faz é o que realmente importa. Eu podia vir aqui, pular, rodar, suar a camisa. E você junto comigo. Mas se não tem avivamento no nosso meio, é por causa da gente mesmo. Porque nós somos pentecostais. E a Assembleia de Deus é conhecida
pelo barulho que faz. Mas esse barulho precisa ser santo. Esse barulho precisa ser o Espírito Santo agindo no nosso meio. E não emoção. Eu poderia fazer um curso aqui de pregador. E esse curso aí eu poderia influenciar você a pular e a rodar. Acredita? Pega na mão do irmão. Vai passar. Mas isso não está aqui, ó. Então eu tenho que entregar o que está aqui, irmão. Se você quer ou não, a decisão é sua. Mas saiba que você precisa. E que você precisava ouvir essa palavra. Então não existe psiquiatra, não existe psicólogo que vai resolver. O que resolve é a Bíblia. Está fraquinho? Bíblia, oração. E começando por mim, irmão, porque eu apanhei. Eu já falei isso aqui 3 vezes, né? É porque eu apanhei mesmo. Quem apanha não esquece não. Irmão, precisa ter Bíblia. E a nossa irmã está indo, ela veio aqui na palavra inicial, Josué 1:8. E essa palavra, ela entrou em concordância com a palavra de hoje. Então meditem em Josué 1:8. Que a gente fala, esforça-te, tende com ânimo, Deus é contigo. Mas só que Deus fala antes para ele, não aparte, meu Deus, o livro dessa lei da tua boca. Medita de dia e de noite, para que te vá bens e sejas bem-sucedido. Amém. Então, antes de qualquer vitória, antes de qualquer bênção, antes de qualquer avivamento, tem que ter palavra e oração. Amém? Amém. Saiam daqui abençoados em nome de Jesus.